Fala rapaziada do meu canal, aqui quem fala é o Matheus, sou fundador do canal Lenda em Movimento. Nós estamos aqui para mais um vídeo no canal, sem muitas delongas, já está na tela com vocês. Bom, eu estou aqui para fazer a carteira lendária. Nós vou mostrar para vocês o sexto mês de aporte seguido no nosso canal, onde nós mostramos aqui no canal, e de forma específica, tá? Nós mostramos isso com muita sabedoria de incentivar mais pessoas a seguirem o mesmo caminho, tá? Então, você pode acompanhar essa série, essa playlist, que eu espero que vai ficar muito grande. Vão ser muitos e muitos vídeos falando sobre aporte aqui, sobre a prática. Isso acontece sempre com o primeiro dia, do mês, e a gente pega e investe, e a gente alcançou o patamar aí de mais de R$ 8.000 investidos em ações, e esse é só o começo. Até chegar ao 1.000.000, nós temos um grande caminho para percorrer, mas nós sabemos que nós vamos chegar com muito trabalho, com muito aporte até lá. Então, depois confira, passa lá no canal, olha aqui a playlist Carteira Lendária, você vai ver aí todos os aportes e qual é a estratégia ao longo desse tempo onde nós estamos investindo. Então, nós vamos abrir aqui o Fundamentei, primeiramente, onde nós vamos mostrar a nossa carteira, tá? Então, qual que é a filosofia aqui? Vocês estão vendo aqui qual que é o patrimônio total, né? Mas a filosofia aqui eu fiz, eu tenho uma carteira separada de 14 ativos que eu considero bons ativos, que têm bons fundamentos, que são ótimas empresas. E qual que é a ideia? A ideia, eh, não é focar em preço, tá? Eu acho esse papo de preço uma grande furada, porque os ativos eles não param de subir. Não porque eles não param de subir, vou mudar um pouco minha frase que é: ativos bons não param de subir. E aí eu vou pegar ativos que têm mais histórico aqui na bolsa, como por exemplo o Itaú, o próprio Bradesco, a própria WEG é um exemplo disso, a própria Porto Seguro é exemplo disso. São empresas que têm muito tempo de bolsa de valores, tá? Algumas outras empresas aqui, dentro dessa carteira, têm um IPO muito recente, talvez até a própria Multiplan. E aí a gente fecha. Por que que a gente não entra nesse mérito de preço, tá? Então, o porquê que a gente não entra no mérito de preço aqui? Porque, olha só, se você olha aqui a cotação no seu máximo, olha aqui, ó. Hã, olha aqui, ó, você vê que a ação custava 0,07 centavos em 1995 e, foi andando de lado nesse tempo, muito tempo ela foi andando de lado, mas você percebe que o valor da ação ele vai crescendo, 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 crescendo de forma, hã, de forma que não para mais. Então, imagina que quem achava que era cara a 70 centavos, já não vai conseguir comprar mais a 70 centavos, porque nunca mais vai voltar para esse patamar. Assim, pelo menos a gente não pode afirmar isso com total certeza, né, mas, eh eh, você se você considera uma empresa cara, e aí vamos pegar aqui um período, por exemplo, de um ano, olha só, em um ano, a empresa já valeu R$ 46 e agora ela já caiu de novo. Ótimo, beleza. Mas ela não vai voltar aqui para esse patamar de R$ 30 que teve no ano passado. Ela já está aqui a 40. Então, mesmo que ela caia em alguns períodos, ela não volta nesse patamar mais, ó. Já não volta nos R$ 28 mais há um ano atrás. Então, o meu ponto sobre preço é justamente isso. É difícil você falar que uma coisa está cara ou barata e deixar de comprar isso. Você precisa ser sócio de boas empresas, empresas que vão eh, se valorizar ao longo do tempo e vão conseguir fazer com que os seus lucros sejam crescentes, como é o caso de Itaú aqui, crescimento de 8% ao ano no lucro, tem um bom ROI, distribui proventos na medida do possível, até muito, né? Distribui muito provento. E, enfim, o que você tem que focar em acúmulo de patrimônio é comprar mais. Não é falar se o preço está caro ou não. Então a gente não tem essa de, ai, dinheiro em caixa, ai, vou colocar em outros ativos para a gente ter remuneração. Não, a gente tem a filosofia 100% em ações. Não, eu acho que eu já mostrei isso aqui bem com o Bradesco. A gente pode olhar aqui para as outras rapidamente, tá? Então, por mais que Bradesco viveu uma crise recente, você olha aqui para o seu máximo na cotação e vê praticamente o mesmo comportamento lá. Ó.
22 centavos que custava, bateu aqui seus R$ 17, agora tá, e aí teve uma queda por causa da crise, né, que ela passou, mas já tá aí nos seus 18, bateu seus R$ 18 recentemente, e aí tá nos 15 de novo. Então, tá vendo? Se você achava cara ela aqui nos 11, você não vai ver ela voltando para os 11, meu amigo, esquece. Então, se você achava cara ela aqui a 4, você não vai ver ela voltar a 4 tão facilmente assim. Então, é difícil você falar que uma ação tá cara ou barata, porque se você ficar esperando, você fica de fora de subidas assim, ó. Então aqui, ó, você achava R$ 4 caro, deixou de ganhar R$ 10 por ação aqui, ó. Então, é complicado isso de falar que a ação tá cara ou barata. Aí você olha pra WEG, né, um dos maiores cases de crescimento da nossa bolsa, né. WEG é um caso absurdo, né. Olha aqui, ó, WEG custava, eh, 20 centavos em 2002 e agora chegou a bater 56. Então se você achava caro aqui, ó, nos 35, ela tá a 42 agora. Dificilmente não vai chegar nos 35. Então é difícil isso. Aqui, ó, em um ano, a mesma coisa. Se você achava cara 36, você vai continuar achando a cara 42 e você não vai ficar dentro da empresa nunca. Então eu vejo essa galera falando sobre preço, eu até entendo, tem um fundamento por trás disso, mas eu eu não decido assim. Eu acredito muito em ficar com boas empresas e acreditar que a cotação, vai seguir o lucro no longo prazo. Então olha só, o lucro foi crescendo, a cotação veio acompanhando, e especificamente depois de 2017 ali, né, o lucro cresceu bastante, a cotação acompanhou. Foi isso que aconteceu com o WEG. Aí olhando para Porto Seguro, a mesma coisa. Então, acho que já está claro aqui, né, o conceito. Acho que é importante falar um pouco sobre isso num vídeo de aporte, porque a galera pode vir me questionar, né? Mas você comprou essa ação tão cara? Cara, eu não acho nada caro. Eu só vou e compro. A minha estratégia é aportar, é acumular patrimônio. O preço a gente vai resolver depois aportando nas que tiver mais para trás. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, beleza, já provamos aqui, ó, R$ 2, R$ 48. Então, se você achava caro aqui, você nunca mais vai ver essa ação a R$ 2. Então, infelizmente, o assunto de preço é esse, tá? Então, o que que a gente tem feito, tá? Nós temos seguido uma filosofia de começo de construção de patrimônio. Que começo é esse? Em basicamente um ano e meio, nós vamos ver a nossa empresa, a nossa carteira sendo composta por todos os ativos que nós nos propomos a comprar, que nós já avaliamos, que nós já acompanhamos há algum tempo. Então, por exemplo, empresas como Porto Seguro, BB Seguridade, WEG, são empresas que nós acompanhamos desde o primeiro trimestre de 2025. Na verdade, eu acompanho essas empresas há até mais tempo que isso. Mas eu só não, eh, a minha história com a bolsa é o seguinte: eu já tive investimentos lá atrás, comecei uma construção de patrimônio, mas no meio do caminho eu tive que liquidar todas as minhas posições, porque eu tive que mudar de casa, daí eu precisei de capital, aí eu tive que casar, aí eu tive que focar em um projeto temporário. Mas agora nós estamos num período de vida onde nós estamos focando em acumular patrimônio, e eu até falo aqui com a minha família isso, esse dinheiro aqui ele não existe para nós. Que, ó, ele não está aparecendo para vocês, mas esse dinheiro aqui, ó, esse patrimônio, ele não existe para nós. Esse é um patrimônio que vai ser usado para rentabilizar o nosso futuro. A nossa aposentadoria está aqui, a nossa tranquilidade, a nossa tão famosa liberdade financeira está aqui. Então a gente não conta com esse dinheiro. A gente pode passar o maior aperto do mesmo, mas a gente não vai contar com esse dinheiro aqui. O dinheiro que a gente conta é com reserva de emergência, é outro dinheiro. Ele não entra aqui na categoria de investimento, tá? Então, qual é a nossa filosofia? A gente acompanha todos os trimestres dessas empresas, então todos os trimestres a gente pelo menos faz um vídeo no nosso canal, onde nós mostramos como foi o resultado dessa carteira não, mas dessas empresas, e nós temos aportado em uma empresa por vez. Então nós já aportamos em Porto Seguro, BB Seguridade, WEG, Grupo Mateus, Vivara. Temos Fleury aqui, mas foi uma compra do ano passado que a gente fez, não fazia parte desse projeto ainda.
Mas esse mês a novidade é que nós colocamos RD Saúde para dentro. Colocamos 67 ações, compramos 67 ações. Nós estamos aqui com a RD Saúde por uma questão, assim, vocês podem até acreditar, mas você não acredita em preço. Eu não acredito em preço, mas eu acredito em oportunidades de aporte, muito entre aspas, muito pela cotação por lucro. Por quê? A ação sofreu muito, nesses últimos tempos, tá, vamos olhar aqui para os 6 meses, já chegou a bater R$ 26 de máxima em fevereiro, e agora ela está 18. Então, por que que ela tem caído tanto se o resultado dela foi bom no primeiro trimestre? Também não sei, mas o que a gente sabe é que a gente aporta com essa oportunidade, tá. Então, na cotação por lucro, você vê que há uma disparidade entre o lucro e a cotação. Pelo lucro que ela tem reportado agora, ela deveria valer seus R$ 24, que era o que ela estava valendo antes dela soltar o resultado do primeiro trimestre. Então, aqui é a única forma que eu vejo de distorção clara de falar assim: "Ó, vamos aportar nessa daqui, nesse mês", porque como a gente tem feito um aporte por mês, porque eu vejo um descasamento entre o preço e o lucro. Então, essa é a justificativa, além dos resultados que são excelentes de Raia Drogasil, apesar da margem baixa aqui, nós temos uma empresa que consegue crescer lucro de forma constante, gera um bom caixa operacional, tem muita depreciação e amortização aqui, então por isso que é interessante também, além de olhar o lucro, olhar o fluxo de caixa operacional, que cresce à medida do tempo, né? Impressionante como gera caixa. É uma empresa que demanda um CapEx alto, porque faz muitas expansões, mas o fluxo de caixa livre também tem aumentado. Paga proventos na medida do possível, né? E aí o dividend yield é bem baixo, mas a gente não liga para dividend yield. Ele tem um ROI acima de 15% histórico aqui. Se você olhar para trás, é uma empresa que quase não registra prejuízo nem no trimestre e nem no acumulado do ano há muito tempo. Então é uma empresa mais que sólida, entra aí na nossa carteira, entra nos nossos critérios de carteira com toda certeza e nós vamos aí com o projeto de uma empresa por vez sempre. Então, aqui está a justificativa, já mostramos aqui a minha carteira, então nós consolidamos aqui a nossa carteira que já tem 534 ações. Então, aqui lembra sempre disso. Você vai ser remunerado não é pelo dividend yield alto, não é pelo quanto seu patrimônio vale. Você vai ser remunerado pela quantidade de ações. Então, quanto mais ações nós tivermos concentradas na nossa mão, melhor. Então, aqui está, 534 ações. Lembrando que por esse descontinho aqui, quantas ações a mais de RD Saúde a gente conseguiu comprar, né? Olha lá, ó, são R$ 6 a mais que a gente deixou de comprar se a gente tivesse comprado há 2 meses atrás. Então é interessante falar um pouco sobre isso, né, que é a quantidade de ações que importa, não o valor, né. E vamos para a carteira do investidor 10 para a gente terminar esse vídeo. É um vídeo bem tranquilo, tá, vídeo muito tranquilo, aí você tá vendo já a minha carteira, aí primeiro sempre dá uma consolidada, né. Então, valor investido de quase R$ 9.000. Nós estamos dentro do nosso guidance, se não me engano, tá? Se não me engano, deixa eu ver aqui. Vamos pegar a calculadora. Nós teríamos que ter. Tá de manhã, tá cedo. A cabeça tá até lenta. Aqui, ó, 15 vezes 6. Era para ter 9.000 investido. Então, nós estamos abaixo do nosso guidance 4, não, R$ 4? Não, estamos abaixo do nosso guidance R$ 54. R$ 44, na verdade. Então, estamos com dentro do guidance, dentro do que a gente se propôs a fazer nesses 6 meses, que é colocar R$ 1.500 todos os meses na bolsa de valores. Claro que eu já estou contando aqui com os aportes que foram feitos no ano passado, tá? Então, talvez a gente reajuste esse valor nos próximos meses para conseguir cumprir o guidance de forma fidedigna, mas você vê aqui que meu patrimônio tem variado para baixo, a gente tem sofrido com algumas baixas. Nosso lucro total está em 550 por causa dos dividendos, né? Já recebemos 128 de dividendos. Eh, e aí, apesar da variação para baixo, nós temos uma rentabilidade que está em 20%, muito por causa dos dividendos, né? Então,
Olhando aqui para nossa carteira como ela está hoje, na fotografia de hoje, nós temos Porto Seguro com uma variação de -6,4, BB Seguridade que mesmo com variação negativa na cotação tem apresentado uma boa rentabilidade, que vai só crescer com a medida que os dividendos forem pagos, né, para a BB Seguridade. Para a VEG tem uma variação negativa de 5,61, uma rentabilidade de 2,07. Raia Drogasil já deu uma valorizada, que é o preço médio foi de 17,99, o preço está em 18,06 agora. Grupo Mateus, apesar de ter uma desvalorização de 11%, está aqui em 11,60 a rentabilidade. Vivara com uma desvalorização forte também, né? A gente, é impressionante, porque tem ações que a gente compra e desaba já no período seguinte, mas é aquilo que eu falei, a gente não liga para variação de curto prazo aqui. A gente não está nem aí para variação de curto prazo, na verdade. A gente tem muito foco no longo prazo, a gente sabe que esses investimentos são para o longo prazo, são para ser colhidos daqui a 10, 15, 20 anos, onde nós vamos ver muita rentabilidade aqui, muita variação positiva, é o que a gente espera. Né? Por exemplo, para a Raia Drogasil, vamos pegar 10 anos atrás, quanto que era o investimento em Raia Drogasil? Olha só para vocês entenderem que o foco ele é longo prazo, tá? A gente não olha para curto prazo aqui. Aqui, ó, 10 anos atrás a ação estava R$ 10. Então, você vai comprando, vai corrigindo o seu preço médio para baixo, na medida do possível. Vai comprando, e aí você consegue ter um ganho de ação aqui, um ganho por ação que é expressivo, tá? Olha aqui, ó. Quem comprou aqui estaria com um ganho de mais 74% da cotação. Então, variação positiva. Então, o que você precisa focar é comprar boas ações, boas empresas. Quando elas vão esticar para cima, vai depender do mercado, que não depende de você, lembra disso, mas depende de você estar aportado nisso. Então, se você não comprou aqui, meu amigo, já era. Então, aqui, ó, daqui a 10 anos, a gente vai estar olhando e falar, olha, ela valia 18, agora ela vale 35. Então, a gente ganhou um bom dinheiro nisso daí. Então, enfim, né? E aí, Fleury com uma variação de 25, rentabilidade de 32. Lembrando que a rentabilidade aqui, eles calculam conforme aquele preço médio que vai variando para baixo, tá? Então, até para Fleury é interessante, porque a gente já tem ganhado na variação aqui, mas a gente tem uma rentabilidade maior porque teve dividendos pagos. E aí, os dividendos pagos são descontados daquele preço médio. Por isso que tem toda aquela ideia do preço médio variar a zero, né? Tender a zero, à medida que você vai ficando com a ação e vai recebendo dividendo e vai reinvestindo. Então, essa é a ideia, tá? Bom, aqui em proventos, nós temos ainda, não temos proventos nos próximos meses para receber. O próximo provento que está previsto aqui é só para o mês de. Não, Não, tem um mês aqui, ó. Tem um a receber aqui já de Porto Seguro, 30 de novembro, e tem outro de Fleury, 2 de setembro, tá? Então, eh, nós temos esses dividendos ainda, mas nós temos mais expectativa de dividendos para serem pagos de BB Seguridade nesse ano. Então tem algumas empresas ainda por pagar dividendos e vamos ver como é que vai ser isso, né? Porque os dividendos sendo tributados agora, não sei como é que fica a distribuição na maioria das empresas. Aqui o patrimônio você vê que ele vai crescendo, a gente ainda tem eh, muita relevância do capital investido sobre o total, né? Vai chegar um tempo que não vai nem fazer cosquinha em cima do patrimônio, né? Então, enquanto isso, a gente vê o crescimento expressivo. Olha só, em janeiro era R$ 1.800 e agora nós chegamos a 9.000. Então, nós estamos aqui, mesmo com a perca de capital de R$ 600, mas essa perca aqui é igual o grande Luiz Barsi fala. Você vê como perca aqui, mas eu não vejo como perca, porque eu não vendi. Se eu não tiver vendido, não é perca ainda. Então, é, comprar e segurar ações de boas empresas o máximo possível. Rentabilidade está variando muito para baixo nesses últimos tempos, né? A gente tem quase empatado com o CDI aqui. A gente sabe que esse número vai mudar muito ainda. O mercado é assim mesmo volátil, né? Não tem jeito. Aqui em relação às metas, nós temos uma meta de 1 milhão
de reais. A conclusão está para 2038, então seriam aí 12 anos de investimento, mas a gente tem a possibilidade de aumentar esse aporte mensal muito em breve, tá? Então, essas são as metas. E aí, para você ver aqui os lançamentos, né? Então, nós tivemos aqui um aporte um pouco menor para esse mês. Vocês já vão entender o porquê um pouco desse aporte menor, mas aporte ainda de 1.205 para Raia Drogazil, onde RD Saúde, né? Mas o código continua a mesma coisa, né? RD Saúde com 67 ações, preço médio de 17,99, tá ok? Então, essa é a minha carteira, esse é o resumo da minha carteira dos últimos meses. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse é um projeto muito importante, então o que eu mais espero de vocês é que vocês se inscrevam nesse canal, valorizem o projeto do Lenda em Movimento, valorizem o quanto a gente trabalha por esse projeto. Se inscreve, deixa o seu like, comenta aqui o que você acha dessa estratégia e vamos para cima a cada mês mostrando os nossos aportes e nós temos certeza que nós vamos chegar e ser referência um dia nesse YouTube com aportes, com trabalho, com disciplina. Cada vez mais o Senhor vai acrescentar nas nossas vidas. Nós temos certeza disso. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Eu deixo um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!